como foi a minha consulta. Eu vou falar um pouquinho baixo, porque as crianças já estão dormindo. Como eu posso falar sobre a consulta? Então, vou voltar umas 3 consultas atrás. A minha antepenúltima consulta, eu ia sempre a cada um mês. Todo mês eu ia consultar. Nessa antepenúltima, antepenúltima, a médica começou a marcar a cada 3 meses, pois disse que estava mais estável, que tinha normalizado, assim, dentro do possível, o hemograma e tudo mais. Então, na minha penúltima consulta, eu fui e o hemograma foi pedido, não só o hemograma, mas também o TGO e o TGP, que é para ver como é que tá, né, os outros órgãos, digamos assim. E deu um pouco alterado. Então, eu voltei, a médica disse que normalmente isso ocorre, porque o remédio é bem forte, então ele normalmente afeta o fígado e tal, mas que normalmente ou o fígado vai se acostumar, ou teria que trocar o remédio, ou se não diminuir a quantidade e ir aumentando aos poucos novamente. Então, digamos que um desses, né? Então, o meu deu um pouco alterado, eu tive que retornar um mês depois. Então, eu retornei antes do que eu deveria retornar, porque eu estava começando a retornar a cada 3 meses. Como deu alterado, eu voltei no mês seguinte para ela ver os outros resultados, para ver se ainda estava ou não alterado. Deu um pouquinho menos do que o anterior, o TGO e o TGP, e por conta disso ela decidiu manter o remédio, porque se viesse mais e mais alterado, ela tentaria diminuir a dose para ir aumentando. Se não resolvesse, aí que haveria a troca do remédio. Então foi isso que ela disse, foi isso a minha consulta. É mais por rotina, para saber como é que tá, se tá tudo bem. E com o passar do tempo, que é, como ela mesma disse, é de 3 em 3 meses agora, então eu volto só em dezembro. E quando tudo fosse normalizando, digamos assim, eu vou passar aí um pouquinho mais longo, tipo a cada 6 meses. Então vai diminuir a minha ida ao médico. A consulta ela foi tranquila. A minha última consulta foi um pouco mais demorada. A médica chegou atrasada e outros pacientes com prioridade passaram na frente, então eu saí de lá bem tarde, eu passei acho que o dia todo no hospital praticamente, porque depois que eu saí eu consegui pegar a senha porque eu fui atendida à tarde. Aí eu peguei a senha, aí eu fui andar um pouco com o Ivan na cidade antes da minha consulta, e quando eu fui consultar eu saí bem tarde por conta de tudo isso aí. Mas foi bem legal, assim, a gente conseguiu pegar a van a tempo, não perdemos, porque a van, ela naquele dia ia sair até mais cedo, e acabou que ele acabou esperando a gente, então foi muito legal, assim, foi aquela correria, porque você não podia fazer nada, porque a consulta é conforme o médico vai chamando, e tem pessoas que têm prioridade. E eu sei que a gente tava bem nervoso, com medo de perder a van, porque a gente queria voltar pra casa no mesmo dia, né? Porque se eu perdesse, eu ia ter que voltar no dia seguinte à noite. Então, foi bem corrido, mas foi bem legal. E foi isso que aconteceu.
Agora é só por rotina mesmo. E, aliás, eu queria falar sobre uma dúvida que eu tive com ela sobre o transplante de medula. Ela disse que não haveria necessidade no meu caso, porque às vezes é um risco maior do que um benefício para a pessoa. Então, no meu caso, não haveria necessidade, já que o remédio está controlando a doença. E já que é assim, eu acredito que está tudo bem, que está tudo normal. Porque há muitos, não há só o prós, mas também há muitos contras em relação ao transplante, como ela explicou. Pode dar certo, pode não dar certo, pode haver rejeição depois e tudo mais. Então, como eu queria saber se havia outra solução, eu acabei perguntando sobre isso. E eu não tenho problema nenhum em continuar tomando os remédios. Eu sei que é pra vida toda, mas é um bem necessário. Porque eu tô viva, tô curtindo meus filhos, então pra mim é maravilhoso. Tá bom? E é isso, até o próximo vídeo.